Bem-vindos a mais um episódio do Eleva Podcast. Hoje, o tema é super importante para os profissionais de odontologia, especialmente aqueles que estão se especializando em ortodontia. Vamos falar sobre os distúrbios temporomandibulares, bruxismo e como os distúrbios do sono impactam diretamente os tratamentos ortodônticos. Para isso, temos a presença do professor César Gridlin, nosso especialista e docente do curso de especialização em ortodontia da Eleva Uningá. Ele vai nos contar como esses problemas são abordados no curso, o impacto que tem nos tratamentos ortodônticos e a importância do diagnóstico preciso. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Janice. Professor César, como o distúrbio temporomandibular, bruxismo e distúrbios do sono são relacionados com os tratamentos ortodônticos? Bom, de uma forma muito ampla, porque eles estão relacionados, na verdade, a toda odontologia e a ortodontia também, porque há necessidade do ortodontista conhecer como funciona o sistema da mastigação. Primeiro porque o paciente que está com esses problemas, por exemplo, transtornos do sono ou bruxismo do sono especificamente, às vezes apneia do sono, né? Às vezes é um paciente que tem sintomas de disfunção temporomandibular, e isso pode afetar o tratamento ortodôntico, o andamento do tratamento ortodôntico. O paciente pode desenvolver dor durante o tratamento ortodôntico, se você não fez uma avaliação prévia dessas condições e não observou que o paciente tem fatores de risco que levam para esse tipo de problema. Da mesma forma que o uso de aparelhos, por exemplo, nós temos os nossos aparelhos fixos, que são arcos de aço ou de níquel-titânio ou de outros materiais de metais que fazem uma esplintagem, não deixa de ser uma esplintagem nos pontos fixos dos brackets. E se a pessoa tem bruxismo com essa esplintagem, essa pessoa pode ter diversos problemas de recessões gengivais, pode ter problemas periodontais, né? Porque você faz bruxismo, por exemplo, da vigília durante o dia, fica apertando uma esplintagem semi-rígida, ou à noite você fica apertando aquele aparelho, você pode começar a ter problemas, inclusive do movimento dentário, atrasar o movimento dentário. Agora, com o advento dos alinhadores transparentes, é imprescindível que um ortodontista faça essas perguntas, faça esse monitoramento, para saber se o paciente tem algum tipo de transtorno do sono, como o bruxismo do sono, que esteja afetando o grau de movimento, porque as placas que nós usamos nos alinhadores transparentes, elas não podem ser mastigadas, né? Elas perdem a sua eficiência, a sua eficácia, a própria eficácia. Então essas placas, elas precisam estar passivas na boca. E às vezes a gente percebe que os profissionais da ortodontia não se preocupam tanto com isso. Então você coloca alinhadores transparentes, e a pessoa tem um bruxismo da vigília, então ela começa a mastigar aquelas placas, né? E isso atrasa o tratamento, pode inclusive modificar posições dentárias por causa disso, né? Então o que acontece? É muito necessário que esses profissionais que estejam trabalhando na área da ortodontia, eles estejam plenamente cientes de quando os pacientes estão com algum tipo de problema de disfunção temporomandibular, porque a disfunção temporomandibular, por exemplo, uma tensão aumentada nos músculos pode mudar a postura da mandíbula e às vezes mudar de alguma forma a própria oclusão, né, no meio do tratamento. E o que vem a confundir o profissional. E por outro lado, como nós estávamos mencionando antes, a própria questão do paciente que faz o bruxismo sobre esses aparelhos, por exemplo, o paciente de meia idade, 45, 55 anos de idade, ele já está em pleno processo de envelhecimento da boca. E as pessoas fazendo esse tipo de hábito, de apertamento excessivo, pode acelerar esse envelhecimento da boca, que é justamente as recessões, buracos negros, problemas periodontais, perdas de cristas ósseas, né, por causa do apertamento em esplintagens semirrígidas, que são fios, alinhadores, enfim. Essa formação integral é preciso que o ortodontista tenha. Quais são os principais sinais e sintomas que indicam a presença desses distúrbios em pacientes em tratamento ortodôntico? Como os alunos aprendem a identificá-lo durante a especialização? Bom, os sinais, né, e sintomas mais recorrentes das disfunções temporomandibulares e do bruxismo, de alguma forma,
são rigidez na mandíbula, dores mandibulares, dores de cabeça do tipo tensional, ruídos na articulação, dificuldade de abertura de boca, pacientes que acordam às vezes com os dentes muito cerrados, de manhã sentem que existe uma rigidez, uma dificuldade em abrir a boca. Então todos esses são sintomas que estão apontando para algum tipo de problema, de disfunção no sistema da mastigação, que precisam ser avaliados. Então os nossos alunos, eles têm um treinamento, porque a gente tem módulos de disfunção temporomandibular, módulos de odontologia do sono, onde a gente explora essa questão diagnóstica, de identificação de fatores, que é muito importante. Então, o aluno sai com uma formação de uma compreensão do que são esses problemas e como que ele identifica isso no paciente, como que ele antevê os problemas que ele pode ter no intercurso da mecânica ortodôntica. Isso é muito importante, você já saber, você alertar o seu paciente de possíveis sinais, muitas vezes subclínicos, né, que não são percebidos nem pelo profissional, nem pelo paciente, mas que o profissional capacitado consegue entender, fazendo uma avaliação. Então nós temos essa formação na própria odontologia do sono e na disfunção, que dá recursos para o aluno entender o que está acontecendo e quando ele tiver o problema, ele saber como conduzir. Como que ele consegue aplicar algumas terapêuticas físicas, né, comportamentais, cognitivas, para tirar o paciente de um eventual quadro de dor. Isso que ele já sabe que o paciente tem essa predisposição, então quando o paciente vem a desenvolver, ele sabe como identificar e como controlar até certo ponto, né, esses problemas, esses sintomas, onde eles se exacerbam e acabam levando a atrapalhar, né, a mecânica convencional ortodôntica. Como o curso de especialização em ortodontia aborda o tratamento de pacientes com DTM e bruxismo, existe uma abordagem multidisciplinar no diagnóstico e manejo desses distúrbios? Sim. Então, como que vai funcionar, vamos dizer assim, a abordagem? Dos pacientes que têm disfunção temporomandibular, muitas vezes eles têm a necessidade de uma área multiprofissional. Então, no momento em que o dentista, o aluno, está atendendo um paciente que ele percebe, esse paciente tem algum tipo de problema de bruxismo mais exacerbado, porque ele tem uma disfunção, né, até que pode ser subclínica ou já presente, ele vai saber entender que aquela questão é uma questão psicogênica, né? Então ele vai, na própria anamnese, ele vai identificar se o paciente toma alguma medicação para saúde mental, vai identificar, já saber que essa medicação, por exemplo, algum tipo de antidepressivo, antipsicótico, pode estar causando aquele tipo de aumento no bruxismo, um problema específico de um sintoma, e vai saber indicar, falar, ou vai ser orientado a isso pelos professores, a pedir que esse paciente volte no seu médico, converse com o seu médico, explique a situação. Muitas vezes é muito comum pacientes que tomam as medicações, né, estão em tratamento e às vezes aumenta a dose, né, estão em tratamento ortodôntico, aumenta a dose para algum problema de saúde mental e passam a ter então um sintoma. Tudo isso, né, os alunos são treinados a entender e a comunicar-se, né, com o paciente de forma adequada para eventuais necessidades de avaliar, por exemplo, pacientes que estejam com transtornos do sono, da apneia, do tipo apneia, o aluno é orientado a indicar um otorrinolaringologista para fazer a avaliação específica das vias aéreas superiores, de como anda essa respiração, por que esse ronco, essa apneia está acontecendo, porque isso tudo, de alguma forma, pode influenciar no tratamento. Então, essa forma multiprofissional, né, essa formação mais integral hoje do profissional da odontologia é essencial e no nosso curso de especialização a gente tem esse cuidado de fazer o nosso aluno compreender o paciente numa esfera mais ampla, né, numa esfera mais humana, né, humanística, dentro do contexto biopsicossocial, né? Então, assim, não só a biologia, mas o que está acontecendo na psique daquela pessoa, né, e como que ela está se inserindo no próprio contexto social da vida dela, que às vezes o estresse das preocupações excessivas, né, o estresse psicossocial, ele afeta muito os tratamentos ortodônticos, né? Assim como afeta os tratamentos odontológicos em si. Então, esse cuidado nós temos em passar para o nosso paciente dentro da odontologia do sono e dentro da disfunção temporomandibular e dor orofacial, que nós trabalhamos com ênfase, no nosso curso tem essa ênfase. A gente passa bastante informação para essas pessoas terem uma formação integralista, né? Uma odontologia mais integral, entender o ser humano no seu contexto mais amplo. Em sua opinião, qual a importância de entender esses distúrbios para os futuros ortodontistas? E como essa formação
impacta a prática clínica no futuro dos alunos? Eu acho que são condições imprescindíveis, né? Nós estamos comentando até agora, uma pessoa que consegue entender o sistema da mastigação, né? Além da oclusão, além dos dentes, né? Mas entender o sistema da mastigação como uma válvula de escape emocional, que é o que de fato né? Produz uma formação muito mais completa e o que eu vejo essencialmente em relação a isso é justamente o fato da confiança do paciente numa pessoa que consegue te entender muito melhor, né? Quando você está, por exemplo, porque o que acontece normalmente nos consultórios odontológicos é que o paciente vai buscar um tratamento dentário, né? Então ele vai lá fazer uma restauração, vai lá fazer um tratamento ortodôntico, um implante, e aí ele começa a conversar, e aí daqui a pouco ele começa a perceber que aquele profissional tem uma formação mais ampla. O profissional está fazendo um implante, uma restauração, mas ele está preocupado com a condição emocional que possa levar à falência do trabalho dele, né? Porque pode perder as restaurações, pode perder. Então, o profissional faz uma avaliação um pouco mais ampla e o paciente cria uma confiança substancial, muito diferente. E a gente observa muito que esse tipo de postura tem trazido muitos mais pacientes, porque essa pessoa ela se sente muito mais segura em indicar aquele profissional, porque ele foi fazer um tratamento dentário e recebeu orientações muito além da oclusão, né? Ele conseguiu entender alguns aspectos psicogênicos que ele tem, alguns hábitos parafuncionais que ele faz e não sabia. Muita gente faz apertamento dentário durante o dia, fica encostando, apertando os dentes, e não sabe disso. E descobre no dentista, mas foi lá fazer uma restauração. Na verdade, isso é um papel do dentista saber disso, mas ela já trata, às vezes, pessoas de 40 anos, já vão ao dentista há 30 anos, pelo menos mais de 30 anos, nunca tinham ainda chegado nesse nível de conversa. Então, essas pessoas que vão cuidar do transtorno do sono, vão entender como que vai o sono do paciente. Daqui a pouco ela descobriu uma apneia minha, que eu não sabia que eu tinha. Tenho aí 30 e poucos anos, ganhei peso, comecei a ter apneia, eu não estava sabendo disso. O dentista identificou isso quando começou a conversar comigo sobre placa de bruxismo, que eu ando fazendo muito bruxismo, mas será que eu não tenho que fazer um aparelho de intraoral para ronco? Não, o dentista me indicou para otorrino, e eu descobri que eu tinha apneia. Então isso faz uma diferença muito grande, porque o profissional passa a ser, né, de muito mais confiança do dentista e consegue entregar uma saúde mais integral para o paciente, eu não tenho dúvida que... E a gente bate muito nisso no nosso curso, justamente porque a formação ortodôntica técnica é só uma parte, né? Só que o entendimento do sistema da mastigação e do ser humano como os aspectos emocionais, porque a gente fala tanto dos aspectos emocionais, porque hoje a disfunção temporomandibular ela tem um embasamento científico muito sólido, né, sobre o problema psicogênico da própria disfunção e como que nós, profissionais da saúde, como dentistas, nós temos que entender disso hoje, né? Assim como dos transtornos do sono em si. Então, isso aí faz toda a diferença numa formação onde o profissional vai ter a capacidade de fazer diagnósticos muito mais amplos do que apenas da oclusão, ou dos dentes, ou da própria oclusão. E a odontologia inserida em toda a saúde, né? Que é o mais adequado e que a gente já está há algum tempo lutando por isso, né? Que a odontologia de hoje, ela é um processo, né, que aconteceu há vários tempos, que antigamente o paciente tinha o hábito de sentar na cadeira, abrir a boca e fazer o tratamento. Hoje não, hoje o nosso tratamento é muito integral, né? A odontologia em si, toda ela aumentou muito o seu espectro justamente por causa disso, né? Hoje em dia, a própria medicina está muito integralista, né? Hoje em dia você não é mais um médico só, você tem que entender da medicina em geral. A odontologia também precisa entender da pessoa como um ser humano integral, né? No contexto, eu repito, é importante, no contexto biopsicossocial, né? Como que aquela pessoa está inserida, como está a saúde dela, né? Hoje o dentista, desde que a gente tem o desenvolvimento da própria cirurgia, da implantodontia, é feita uma avaliação muito mais ampla, né, do paciente, da saúde geral do paciente. Isso também vem para a área emocional das disfunções temporomandibulares. E claro, sempre respeitando, né, a abrangência profissional, porque as áreas de toda a saúde, elas são multiprofissionais. O médico precisa do dentista, o dentista precisa do médico, o psicólogo precisa do dentista, o dentista precisa do psicólogo, o médico precisa do psicólogo. Então, fisioterapeuta, existe uma integração muito grande da disfunção temporomandibular com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta precisa do especialista em disfunção temporomandibular.
E o contrário também é verdadeiro. Então, quer dizer, as áreas médicas em si, da saúde, elas estão muito mais integradas do que nunca. Então, isso exige que os profissionais conheçam muito mais do que conheciam quando se formaram, né? Há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje, esse conhecimento integral é essencial, tanto para você se posicionar no mercado, como para você oferecer tratamentos mais seguros, né? E mais duradouros, né? E com uma qualidade maior. Muito obrigado, Dr. César, professor, por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Sempre às ordens. Tenho certeza que os nossos alunos conseguiram entender a importância de toda essa integração na saúde e na ortodontia.